Priorizar custos ou qualidade? Qualidade. Sempre qualidade. Porque com qualidade você vai diminuir custo. Com certeza. O desperdício está porque você não tem qualidade de assistência. E eu falo sempre qualidade assistencial porque é o que eu tenho que entregar. Porque qualidade, às vezes, fica... não, qualidade assistencial. A minha assistência tem que ser boa. E estamos de novo com mais um Conexão em Saúde, hoje trazendo uma querida, a Marisol da Paz, que vem falando um pouquinho da gestão, que vem falando um pouquinho dessa trajetória dela dentro do DGH, dentro dos hospitais federais, e com isso nada melhor do que a própria para poder estar se apresentando e dizendo para a gente quem ela é. Marisol, seja bem-vinda. Nós estamos muito honrados aqui dentro do Instituto de estar te recebendo nesse podcast, né, nesse momento único da gente poder falar sobre a gestão, sobre os desafios da gestão. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Você fique à vontade para que o público te conheça, para que a gente te conheça um pouquinho melhor. Deise, você é uma pessoa inspiradora, né? Então, estar aqui realmente é algo que me gratifica muito, uma surpresa muito boa. E ainda nesse prenúncio, nesse mês que a gente vai estar inaugurando aí a comemoração da segurança do paciente, da qualidade. E foi por aí que a minha carreira acabou sendo direcionada, né? São 30 anos como enfermeira do Hospital Federal, né, dos hospitais federais. Nos últimos 4 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar no nosso órgão, no Departamento de Gestão Hospitalar, que foi uma coroação realmente do tempo que a gente investiu nas unidades, né? E eu acredito que a gente está agora num novo momento, mas que a gente está entregando muita coisa dentro da qualidade e segurança do paciente também, né? E a minha trajetória me levou até essa especialização de qualidade e segurança, mas trabalhei em gestão em alguns níveis, né? Como coordenação de segurança do paciente, né? Dos núcleos. Trabalhei contigo, a gente se conheceu na Câmara Técnica de Qualidade e Segurança, né, da Rede Federal. A gente alavancou muito essa questão que a gente acredita nas avaliações internas, né? Trabalhei também com controle de infecção hospitalar. Isso também foi um pontapé para que a gente pudesse caminhar para a qualidade e segurança do paciente. Eu queria deixar registrado que todo o investimento a minha formação foi dentro da rede federal, né? Eu ganhei assim o espaço para especializações, tanto de acreditação quanto de qualidade e segurança. E também a última alegria foi o MBA também, de gestão avançada em sistema de saúde. Então, por isso que a gente está aqui para falar um pouquinho dessa nossa vivência diária. Como é que foi essa mudança, Marisol? Sair da parte assistencial, migrar para a gestão. Como é que você encarou esse desafio, né? Foi um desafio há pouco tempo, na verdade, né? E nem tanto, mas dentro do próprio unidade hospitalar, né, a gente acaba, quando líder de equipe, como enfermeira, líder de equipe, que minha formação é na área de enfermagem, eu sou enfermeira, a gente trabalha, às vezes, focado naquele paciente específico que está escalado, que está internado na unidade. Então, transicionar para a gestão foi, dentro desses desafios diários, transformar e melhorar o processo para todos aqueles que estavam internados, né? Ampliar o leque de opções. Então, acho que o grande passo foi isso, de você sair daquele nicho do posto, né? Do local fixo ou da clínica fixa e tentar reproduzir um modelo, reproduzir um processo, não engessado, mas um processo que pudesse alcançar mais os clientes, os nossos usuários, né, como Sistema Único de Saúde, e sistematizar. Não foi uma decisão fácil, né? Mas foi um desafio. Eu gosto de desafios, né? E a gente está se movimentando dentro do próprio hospital. Então, para a gestão, desde 2013, a gente já tinha estado na CCIH a partir de 2011. Então, foram 2 anos de comissão de infecção hospitalar, vendo o hospital como um todo, vendo todos os pacientes que precisavam de uma atenção específica nessa área de epidemiologia e dentro da questão da infecção, das infecções relacionadas à assistência à saúde, né? E depois o desafio de implantar, então, uma gestão ampliada quando veio a legislação do núcleo de segurança do paciente. E a gente conseguiu trabalhar para dentro da unidade também com isso. Eu acho que foi um marco mesmo para todos os hospitais a gente conseguir ter uma lei
que tornasse ela obrigatória dentro dos hospitais. Ainda que a gente saiba que, mesmo ela sendo obrigatória, a gente não tem equipe num nível, né? Num nível não, desculpa, eu fui infeliz. Mas num número condizente para dar conta de um hospital, né? Às vezes a gente tem um núcleo de segurança do paciente com 1, 2, 3 funcionários, quiçá, e que a gente sabe que não dá para trabalhar as 6 metas, né? Identificação, comunicação. Você vê alguma possibilidade da gente mudar esse perfil dentro dos hospitais, de realmente a gente conseguir implantar o núcleo de segurança como ele deveria ser, não como ele está sendo? Ou você acha que está bom do jeito que está? Não sei. Eu sou muito otimista, né? Eu acho que a gente hoje tem oferecido, tanto na parte educacional, como na parte de produto, né, de científico, muito conteúdo que também leva em conta a questão do quantitativo de pessoas envolvidas naquele processo, né? Então, às vezes a gente tinha uma divisão de tarefas. Em alguns dias da semana a gente trabalhava no núcleo, em outros dias estava na assistência. Isso, no início, foi muito desafiador. E eu acredito que, a partir do momento que a gente mostra os resultados e trabalha na base dos indicadores, e o convencimento da autogestão é fundamental para isso, a gente ganha as pessoas, a gente ganha, de repente, um olhar que é necessário ter mais participantes, porque você vai ter um desenvolvimento e vai ter uma oportunidade de gerir e de ter resultados mais positivos, né? Mas foram poucos os gestores que enxergaram, mas a gente está nessa luta. Eu acho que, hoje em dia, a gente tem visto uma ampliação desse leque de envolvimento com farmacêuticos, principalmente, por causa da gestão de risco, os próprios médicos que trabalham com a questão de indicadores em saúde, e o enfermeiro, que é um personagem, né, figurinha fácil de achar nos núcleos. Graças a Deus, a gente conseguiu caminhar por esse nicho, foi uma abertura de trabalho da gente, né, de local de trabalho de inserção, né? Mas existem também os administrativos, aqueles que geram os dados. Então, são pessoas importantíssimas, e que está previsto na lei, que a garantia que a gente tem na RDC 36 é que ela já sugere e diz a obrigação de ter X, Y, Z, né, de ter os profissionais que estejam ligados, e a gente tem como ter um pouco mais de ação com autogestão, dizendo: olha só, tem uma lei, a gente precisa caminhar, e você vai ter um benefício de estar trabalhando em cima de indicadores, e quem não levanta dados não consegue quantificar, não consegue saber como realmente está o seu processo, né? Não faz gestão, né, Marisol? Se eu Exatamente. não tenho dados, se eu não tenho indicadores, eu não consigo gerenciar um hospital. Exatamente. A gente faz muito amadorismo quando a gente não tem isso. A gente vai do achismo. E a gente já passou desse momento, eu acho que na gestão pública, na gestão hospitalar, de estar trabalhando com o achismo, né? Se eu posso ter um indicador que demonstra o meu número de quedas, se eu posso ter um indicador que demonstra as minhas iras, né? As minhas infecções, os meus riscos assistenciais, por que eu vou ficar trabalhando com reação e não somente com ação? Eu acho que o principal viés que a gente vê, né, enquanto trabalhando com núcleo de segurança do paciente, enquanto a gente trabalhando com qualidade, é justamente isso. Eu consigo, quando eu tenho indicadores, fazer a ação prévia. É o niermice, né? Está debaixo do meu nariz. Como é que a gente organiza isso? Mas quando eu não gerencio, como você propriamente disse, não tenho indicadores, quando não vejo os dados, eu vou muito pela reação. E a reação não nos cabe mais. Isso apagar incêndio, né? Isso. Eu não posso mais apagar incêndio, né? Eu tenho que ter protocolos, eu tenho que ter manuais. Isso, a qualidade traz muito isso para a gente. Uma gestão bem estruturada, ela traz isso para a gente, né? E não é a Marisol fazendo, não é a Deise fazendo, é um protocolo que diga: a Marisol não está mais aqui. Quem vai ficar e vai dar continuidade nesse trabalho? A Deise não está mais aqui. Quem vai dar continuidade nesse trabalho? Então, quando a gente pensa em segurança e qualidade, eu acho que é isso, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Enquanto você, dentro dessa gestão da segurança do paciente, qual foi o seu maior desafio, né, dentro de um núcleo de segurança num hospital dentro do município do Rio de Janeiro?
Desde o maior desafio, eu acho que foi o início realmente que a gente teve, essa de implantar os núcleos, foi a credibilidade dos dados e a questão de você ter um sigilo daquilo que você estava recebendo também, né? As pessoas não acreditavam se poderiam notificar. Então, você instituir um sistema de notificação confiável, onde a gente preservava o notificador, preservava aquele que estava sendo alvo da notificação, que não é só a paciente, mas também os próprios profissionais de saúde, e devolver essa resposta. Então, a gente teve que ganhar a confiança dos profissionais da instituição para que eles pudessem ter realmente a liberdade. Envolver também muito a questão dos acompanhantes e dos próprios pacientes, que foi o segundo grande desafio, que com as metas que a gente teve de implantação das notificações, a gente também teve que envolver o próprio acompanhante e o próprio paciente. O paciente pela sua própria segurança. Então, era muito interessante a gente ver um paciente abordando, às vezes, um profissional falando assim, você já passou álcool na sua mão? Você já higienizou sua mão? E eles... Porque a gente trabalhava com essa cultura de envolvimento. Então, um grande desafio é você estar no chão de fábrica. Você não pode ficar sentada também na sua mesa, no seu setor, achando que tudo vai acontecer independente da sua ação. Na verdade, você tem que ir para lá, entrar. Quando houver uma notificação ou quando houver alguma ocorrência, você está ali vendo, conversando com aquele que sofreu a ação ou aquele que, infelizmente, cometeu algum erro, porque errar é humano. Isso foi o grande marco da nossa segurança do paciente no Brasil e no mundo. Mas a gente tem uma interação. Então, o desafio é o envolvimento dessa equipe com o setor de segurança do paciente, com o setor da qualidade do hospital. A gente não é inacessível, a gente tem que ser acessível, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar envolvendo. E isso foi um grande desafio, eu acho que a gente conseguiu. Aquela coisa, a CCH chegou, todo mundo se arruma. A qualidade chegou, todo mundo se arruma. Mas, independente de todo mundo se arrumar, mas eu tenho aquele movimento de ir lá buscar as notificações. Inicialmente eram, né, no papel, hoje em dia a gente tem sistemas de notificação online que ajudam muito. Mas não perder esse contato com a ponta, de quem está lá no dia a dia, do próprio paciente que está deitado lá na cama da sua instituição. Então, o desafio é você estar integrando mesmo, se fazendo presente nesse dia a dia do hospital. Eu acho que a cultura da segurança do paciente, penso que talvez tenha sido o maior desafio de tudo que você falou, porque eu precisava envolver o funcionário, o colaborador, para estar notificando. E aí, se tinha uma cultura do medo, que era a cultura, eu vou notificar, vão começar a me perseguir. E aí, até a gente botar para fora a ideia de que as notificações elas são anônimas e que ela para estanque dentro do núcleo de segurança, ela não vai para a parte envolvida, para a parte que vai precisar estar mudando os seus processos, né? A gente tentar fazer com que eles entendessem que não era culpa. A gente não procura culpados dentro do núcleo de segurança do paciente, a gente procura processos que precisam ser mudados, processos que precisam ser atualizados, porque nem sempre foi um erro causado pelo cidadão. Às vezes o erro foi do processo. Foi do processo. Foi do processo. Né? De um protocolo mal redigido ou de um mapeamento mal feito, que você não sabe aonde chegar, até como chegar. Eu vejo que um dos piores processos dentro dos hospitais é a comunicação. E é o que a gente estava começando a conversar até antes de vir para cá, né? E aí, o que você pode falar desse processo de comunicação como falha de segurança do paciente? Você falou uma coisa importante. A gente teve que começar a usar as ferramentas, né, da qualidade, as ferramentas de análise dos processos, né? E isso tirar essa penalização. Eu lembro que eu fiz um curso, até foi com o Eduardo Corsino. Corsino. Eu fiz um curso de verão que a gente tinha a primeira vítima e a segunda vítima. Então, quando eu trabalhava com a segunda vítima, porque quem faz o erro também é uma vítima. E, às vezes, é uma vítima do processo. É uma vítima daquilo que a gente dá, o jeitinho que a gente vai dando no dia a dia, né? De você identificar que existe um caminho que não está sendo fácil para aquele profissional exercer a sua prestação de serviço, a sua qualidade na assistência, mas eu também não mexo nele. Então, eu estou penalizando aquele profissional porque eu não mexi como gestor.
Então, a gente tem que fazer essa análise realmente muito bem, mais assertiva possível, para poder a gente entender. Eu lembro que a gente fazia principalmente reuniões de equipe multidisciplinar, né, mensalmente, e pegava os eventos adversos graves para se discutir, porque a gente precisava ter realmente um norte para que aquilo não tornasse a acontecer. Eu lembro de uma situação que a gente teve no hospital que a gente trabalhava, de um caso muito emblemático, porque envolveu um óbito num setor que raramente a gente tem óbito, como centro cirúrgico. Dificilmente, né? Como bom enfermeiro de centro cirúrgico, que também trabalhei muitos anos em centro cirúrgico, como bom cirurgião, a gente empurra lá para o CTI. Sim. Vamos tentar dar um jeito, vai para o CTI. E teve esse óbito e todo mundo entrou muito cabisbaixo, muito tenso na reunião, uma reunião grande, envolvendo todos os personagens daquela situação. E todo mundo saiu muito satisfeito, porque a gente não estava ali para caçar bruxa, a gente estava ali para comunicar, acertar os processos e verbalizar, ouvir, escutar. Sim. Então, o grande desafio da Meta 2, que é a comunicação, eu vejo como feedback. A gente tem que ter escuta de volta. Porque a gente, às vezes, comunica, fala algo, e a pessoa que está ouvindo, ela entendeu diferente. Então, eu tenho que... Olha, você entendeu o quê de tudo que eu falei? 6 ou 9. Melhorar a questão também de para quem você está falando. Então, eu não posso usar um termo rebuscado, um termo técnico, um termo muito difícil de entendimento para quem não está na área. Então, quando eu vou falar com um estagiário, quando eu vou falar com um acompanhante, quando eu vou falar com um funcionário que não é da área afim, né? Ele está ali colaborando com algumas coisas mais técnicas, eu preciso ter uma adaptação desse roteiro, dessa fala, né? E até, de repente, o usuário, por exemplo, que tem uma dificuldade auditiva, que tem uma dificuldade visual, alguém que é especial, que precisa ser tratado de uma forma diferente. Então, a comunicação é ainda uma meta desafiadora até hoje, depois de todos esses anos de implantação dos núcleos e de todos esses anos de busca de estar conduzindo as metas internacionais de segurança do paciente. Então, a comunicação ela tem um vasto caminho a percorrer e que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está escutando, que está falando e que está escutando. E que está repassando. Então, atualizar os conteúdos, porque tem coisas que antigamente era de uma forma e que a gente já passou um passo à frente pela ciência, já teve conteúdo já avançado e está atualizando isso também na comunicação e nas outras metas também. Quando você trouxe a perspectiva da segunda vítima, me lembra muito uma fala que a gente sempre ouviu dentro da segurança do paciente, né? Ninguém sai de casa dizendo vou matar hoje dentro do hospital. Né? Ninguém sai querendo causar danos a outra pessoa. É claro que a gente vai ter aquelas violações, que são pessoas com desvio de conduta, mas que é diferente do meu profissional, que está indo trabalhar e que, naquele momento, ele errou. Foi uma falha. Então, quando a gente fala de não buscar o culpado, né, e quando você faz essa meta de comunicação, de passar, é até para proteger esse indivíduo, né? Para proteger no sentido de que, olha, o processo está errado até agora, a gente vai modificar esse processo e essa falha que aconteceu nesse momento, a gente vai tentar mitigar, diminuir ela a 0. Nem sempre a gente consegue, né, Marisol? Mas eu acho que ninguém ele sai de casa querendo causar dano numa outra pessoa, né? E passando por alguns outros casos que a gente já viu no passado, a gente já teve profissionais que acabaram por se matar, porque quando você erra, você não viu que você errou. Porque se você sabe que você está errando, aí já não é mais um erro, né? Não é uma falha, desculpa, acho que o termo certo seria esse. Já não é mais uma falha. Realmente eu sabia que estava errando. Então, eu não sei. Quando é que eu me dou conta? Quando o problema começa a aparecer. E quando o problema começa a aparecer, eu me coloco naquela situação de, poxa, causei dano a alguém, não era essa a minha... não foi para isso que eu me formei, não era essa a minha ideia enquanto formada. E aí eu tenho a segunda vítima. Eu tenho um indivíduo que também precisa ser amparado pela instituição.
Então, quando a gente pensa em segurança do paciente, a gente fala muito o termo do paciente, mas eu acho que ele inclui colaboradores, né? Pessoas que vão estar ali também lidando com aquele paciente. Ninguém vai fazer, a não ser, como eu falei, tenha desvios de conduta, vai causar dano do outro por querer. E aí, eu vou te fazer uma pergunta assim. De todas as notificações dentro da segurança do paciente que você já recebeu, que você teve que fazer análise, para quem não sabe, a gente faz análises e mais análises, né? Tem a Ishikawa, né? A gente tem FEMEA, bom, Protocolo de Londres. Protocolo de Londres, as Árvore ferramentas. decisória. A gente tem 10 mil ferramentas dentro da gestão da qualidade, da segurança do paciente para trabalhar. Não é simplesmente eu peguei a folhinha, a notificação que veio um dano ao paciente, ou um near miss, um quase erro, que aí parou por aí. Depois a gente trabalha em cima daquilo para se transformar num mapeamento de processo para que aquilo não aconteça mais. Nessa sua vivência dentro do núcleo de segurança do paciente, qual foi a sua experiência que mais te marcou? Qual foi assim, a notificação que você trabalhou nela e que ficou marcado na sua carreira, na sua vivência dentro da segurança? Até continuando com essa questão da segunda vítima, a gente teve muitas notificações que a gente teve que analisar. E uma delas, eu lembro que quando chegou até mim, fez um trajeto um pouco enviesado, porque envolvia um profissional. Um profissional de uma área específica, e eu fui a última a fazer as entrevistas, a última que acolheu, né? E eu reverti isso, cheguei lá, já tinha feito entrevista com a chefia imediata, já tinha visto como é que tinha sido o desfecho, pressão em cima daquela pessoa, e eu sentei, e eu tinha que ter um espaço preservado. Eu lembro que a gente teve que discutir até a questão geográfica, de onde ficaria o núcleo, porque se fosse uma área específica, todo mundo fosse ver quem estava entrando, ia saber que tinha acontecido alguma coisa com aquele profissional. Então, a gente teve o cuidado de escolher uma área do hospital para as entrevistas, e a pessoa chegou, o profissional chegou na minha sala, a primeira coisa que eu falei, a minha ajudante, ela falou, traz um cafezinho, me traz um biscoitinho, e a gente vai conversar. E depois que a gente sentou, eu coloquei ali, a pessoa começou a chorar. Começou a chorar porque se identificou nesse processo qual teria sido a participação dela. E eu falei, olha só, eu não estou aqui para julgar ninguém, nem fazer nenhum tipo de juízo de punição. Muito pelo contrário. O acolhimento gerou uma forma de resgatar esse profissional deles. Porque, na verdade, a gente, às vezes, como entra nesse caminho de que aconteceu um erro, alguém tem que ser responsável, que a gente não é investigador, a gente não é polícia, a gente é um agente de saúde que também está ali naquele mesmo ambiente e que poderia ter sido comigo. Por que não? E dentro do processo a gente identificou que não tinha como a pessoa ter garantido assistência, ok, se faltava um pedaço do processo. O processo começou errado por causa de uma falta de uma máquina, porque uma identificação do próprio produto estava errado. Então, uma série de coisas que estavam erradas. A gente já tinha feito esse diagnóstico. E a gente acolheu, conseguiu remanejar aquele profissional até para uma outra área dentro do hospital, porque ele tinha muitas qualidades e nunca tinha tido erro nenhum. Porque quando tem alguém com histórico repetido, uma pessoa que está com negligência, com uma imperícia, com uma imprudência, a gente já tem aquele histórico Sim. profissional, né? E eu sei que essa pessoa hoje ela está em outro país, trabalhando, preservando a sua categoria profissional em outro país, que se naquele momento nós tivéssemos feito uma caça às bruxas, a gente teria perdido aquele profissional. Ele não seria mais profissional de saúde. Ele ia para caminhar para qualquer outro lugar. Então, preservar a garantia de escuta, ouvir e trabalhar junto com quem errou, às vezes, para melhorar o processo. Porque a pessoa passou por aquela situação. Então, vamos dizer que eu tenho um protocolo que ele tem que ter ajustes. E quem vai me dizer o ajuste? É quem está lá na ponta. É quem está vivenciando. Então eu vou botar, porque o termômetro tem que estar em 90 graus, e o termômetro que eu ofereço é um termômetro torto, vamos dizer assim, uma coisa assim absurda que eu estou falando. Mas, assim, quem está trabalhando com aquilo? Dá para fazer dessa forma? Quanto tempo você tem para destinar para aquela função? O que estão te cobrando para aquela tarefa? Você recebeu aquele produto que você precisava usar?
Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa rastreabilidade do processo e na escuta daquele profissional e do próprio paciente também, porque às vezes acontece. Então, esse ficou muito emblemático. Eu lembro que até hoje a gente conversa muito sobre esse caso, porque ele está ligado à parte também de uma vigilância, né, que a gente faz, né? Que a gente tem 5 tipos de vigilância dentro do hospital, né? Que é a hemovigilância, a farmacovigilância, a tecnovigilância, a nutrivigilância e a biovigilância. Hospitais que têm transplante ou que fazem até transfusão, outras coisas, também pode entrar na biovigilância. E a gente tem, então, que ter cuidado com essas áreas. Além da segurança do paciente, das metas, a gente tem todas essas áreas de vigilância. Então, são muitos vieses, muitas coisas que a gente tem que estar engajado. Então, quem é que tem que dar o feedback, às vezes, do processo errado? Né? Quem é que deu o feedback do processo errado, né, em alguns casos emblemáticos pelo nosso histórico de segurança do paciente no Brasil? Quem estava lá na ponta. Sim, então, é o chão de fábrica. Se eu instalei alguma coisa errada, é porque estava no lugar errado, na hora errada, o dispositivo errado, o produto errado, e um produto muito parecido, um produto homônimo, ou um paciente homônimo, que foi o caso dessa situação, de pacientes homônimos, né? Que a gente, às vezes, não identifica corretamente, e toda a cadeia foi revista a partir desse momento, né? E todas as pessoas foram escutadas, deu voz a elas, né? Então, foi um momento muito emblemático que eu vivi, que eu acho que a gente precisa estar cuidando das pessoas que cuidam. Sim. Dando esse feedback para as pessoas que cuidam. Tanto naquele que notificou, porque se importou, porque viu algo que estava errado, sim, e dando uma devolutiva do que você fez a partir da sua notificação, dando voz, né? O auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, que às vezes, eu já notifiquei. Ó, está aqui, a gente está aqui, a gente viu, o volume é esse, e apresentar para o gestor. O dia que eu apresentava para o gestor macro, ele ficava me olhando, eu falei, é isso que está. Como é que a gente vai melhorar isso? Como é que a gente vai trabalhar para melhorar? Quem é que eu posso envolver? Quem você me autoriza a buscar? Né? Porque ele tem que estar envolvido, ele tem que estar ciente, porque ele vai responder. Né? Porque segurança do paciente, qualidade, se eu não tiver alta gestão envolvida, esquece. Ela não vai andar, não consegue andar. Se o meu gestor ele não estiver dentro desse processo de que quer que funcione, quer que ande, não vai. Eu tive um diretor médico que ele chegou uma vez no corredor, no pé do elevador, e falou assim, como estão as nossas notificações? Eu falei, gente, eu vou marcar esse dia na minha vida, na minha memória, de você como médico, diretor médico do hospital, está me perguntando como estão as nossas notificações de incidente. Eu falei, olha, você ganhou 1000 comigo agora, né? Porque era difícil você ver essa abordagem, né? Então, eu acho que a gente já evoluiu bastante e que a gente vai ter sempre uma experiência muito marcante, mas de êxito, de coisas que foram modificadas a partir daquilo que a gente identificou como falha, como quase falha, como um processo a ser corrigido, e a gente vai lembrar. Eu acho que é isso que a gente ganhou também com as avaliações, com as autoavaliações de segurança do paciente, né, dentro do escopo. Eu acho que é um selo, é um sistema que a gente tem que valorizar, e a gente precisa também estar dentro desse processo e dizer, meu hospital está lá, com alta adesão em segurança do paciente. O meu hospital ficou 2, 3 anos, no terceiro não conseguiu. O que tem que mudar? Então, é um termômetro. Eu acho que é uma ferramenta importantíssima que a gente tem a partir dessa iniciativa, né, da Anvisa, né, de avaliação e autoavaliação, que já fazem o quê? Vai desde 2016. São 10 anos. Autoavaliação? Autoavaliação. Começou em 16, não começou em 15, foi não? 14, 15 para 16. Então, desde 2016 foi o que a gente começou, se não me engano. Que era a avaliação. Agora é autoavaliação. A gente tem que dar o feedback, a gente tem que provar se a gente está funcionando com os protocolos, não. se eles estão sendo eficazes. Ter uma meta para atingir, que eu acho que isso é importantíssimo no nosso trabalho como qualidade e segurança do paciente, é ter metas. Eu quero reduzir em X. E as iniciativas também que houveram pelo próprio PROAD-SUS. Né? Dos cursos, né? E das metas internacionais que a gente teria que reduzir a infecção, aumentar a adesão para a higienização das mãos. A segurança pela segurança do paciente, né? Teve segurança do paciente nas suas mãos, a gente teve vários segurança de cirurgia. Né? Cirurgia. Centro cirúrgico é uma caixinha de Pandora,
O Lean também foi muito bom dentro dos hospitais públicos, né? E o Lean funcionou tanto para emergência quanto para o centro cirúrgico. Sim. O Lean cirúrgico e o Lean de emergência. Então, a gente teve muitos ganhos ao longo desses anos, né? E fornecidos pelo Ministério da Saúde. Foi uma puxada, né? Foi assim, quem vai implantar, quem trouxe, né? Quem trouxe foi justamente o Ministério da Saúde. E a Câmara Técnica, Deise, que a gente se conheceu e que a gente participou, ela alavancou muitos processos desde 2013. Né? Os cursos da Fiocruz que nos beneficiaram, no primeiro curso foram mais de 1.000 participantes. Numa parceria com Lisboa, um curso internacional da segurança do paciente. Nós somos formadas nesse curso. Isso. E foi o primeiro curso, né, com o nosso saudoso professor, né, Walter. Sim. E depois tiveram mais 2, que a gente estava lembrando, foi um focado em hospitais com emergência e outros com maternidade. E isso foi formando pelo menos 2.000 pessoas ao longo de 3, 4 anos, foram formadas nessa área de conhecimento e foram que introduziram a questão da implantação dos núcleos no Brasil. Sim. Então, isso assim, é uma história que a gente precisa contar, né, para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão se formando. Envolver os residentes, eu nunca vou me esquecer da sua participação em todas as teatros de residente, as motivações, simulações realísticas. E a gente fazia isso porque a gente entendia que a vivência do dia a dia, ela não está no papel, na teoria, ela está na prática, né? E a gente fazia esse intercâmbio dos hospitais, os seminários, né? Fizemos uma parceria vários maravilhosa. Seminários da Câmara Técnica, de personagens que a gente tem no nosso coração até hoje, né? E eu acho que nesse mês de abril a gente tem que homenageá-los, né? Fornecer a eles um feedback de que, poxa, valeu a pena todo o investimento, todo o início, porque vocês estão realmente tendo formado um legado, né? A minha residente que escreveu todo o roteiro da simulação realística, né? Que era uma comunicação de habilidades não técnicas, né? Que a Luana, ela hoje em dia, ela é minha parceira de plantão. Você acredita nesse trem? Isso foi o quê? 2016? 2015, 2016. 2016, né? É isso. Então, assim, foram meninas que trabalharam nessa simulação realística, que eram residentes dentro do Hospital Federal de Servidores do Estado, que hoje são minhas parceiras de trabalho mesmo, companheiras de serviço. Eu dei muita sorte, né? Não querendo fazer propaganda dele, mas já fazendo. Eu tive um diretor que ele era todo pró-qualidade, que foi o Benito Aceta. Ele, quando ele entra para o hospital, a gente tinha um núcleo de segurança do paciente, mas quando ele entra, ele monta o grupo da qualidade, né? Que trouxe para dentro do escopo dela a segurança do paciente e começou a ver o hospital como um todo. Ele já tinha feito um trabalho belíssimo dentro do Hospital de Ipanema com a Luana Armini. Luana Armini um dia ainda vai estar aqui, né? Chama assim. Eu até pensei da gente hoje estar conversando juntas, né? Mas eu preferi nós duas, que a gente tem uma história, eu tenho outra história com a Luana, para a gente fazer 2 podcasts muito supimpa, igual esse está sendo. E a Luana, hoje em dia, ela está no INTO. No INTO também, gestão da qualidade também, né? Então, assim, acho que o nosso grupo que começou toda esse movimento dentro do Brasil, porque nós fomos dentro do Brasil, dentro do Ministério da Saúde, dentro dos hospitais federais do Rio de Janeiro, nós fomos um grupo muito feliz, um grupo que buscou estudar, buscou se especializar, né? Nós fazíamos cursos entre nós, o Cursino mesmo. Foi um exemplo que você já tinha utilizado lá dentro do início. A gente tinha uma parceria com a Fiocruz belíssima. Eu acho que ele é um expoente muito bom. Eu fiz muito com... Annelise, não. A que era da gestão da qualidade do INTO, antes da Luana Armini, que foi uma... Eu fiz um network. Não. Era farmacêutica? Não, enfermeira. Ela foi gerente do INTO também. Eu bem esqueci o nomezinho dela e eu não queria começar essa... A Velise? Ivanise. Ivanise está lá na Secretaria Estadual de Saúde. Ivanise, maravilhosa. Ela permitiu que nós fizéssemos no início, que ela estava muito envolvida também nesse processo, fazer um network. A gente
entrou dentro do INTO naquela época, aprendeu tudo o que ela sabia sobre gestão da qualidade com documento. Ela é maravilhosa, né? Ivanice me patrocinou os crachás do hospital que eu trabalhava. E ela falou, não, eu vou fazer, eu vou te mandar. E a gente fez os crachás com as metas, né? É assim, você está falando, não sei se a gente vai fugir muito do roteiro, mas eu vou falar. A gente está falando dessas pessoas, né? Então, acho que falar de Adélia Quadros, Adélia, maravilhosa. que foi a que iniciou a CTQS, a Câmara Técnica de Qualidade e Segurança do Paciente. Ivanice. Sim. Raquel do INCA. Raquel está lá no INCA, acabou de fazer o mestrado dela. Raquel, te amo também. Isabela lá do Cardoso Fontes, que é o único hospital que sempre ficou na alta adesão. É da mesmo? Qualidade e segurança. Então, Cardoso Fontes, espero que continue sua história, porque a Isabela continua lá, com Mirella, e tem a Cíntia também Nogueira, que é da qualidade lá do Cardoso. Eu quero falar dessas pessoas porque elas são ícones para gente de continuidade, né? Isabela no início. Você falou já de Luana, né? Armini, né, que estava no INTO, que estava no Ipanema. Ela foi do INTO, foi para Ipanema, depois voltou para o INTO agora. Ivanice, beijo também no coração. Muito. Andréa Drummond, sim, que tá era uma assistente agora, social, né, que também não é só enfermeira, né, a gente está falando de enfermeira, mas tem assistente social. A Adélia é médica. E Liliana também, Liliana Martins. Ela também fazia todas as ferramentas de FEMEA, até hoje dá as consultorias dela também, que foi uma parceria enorme. Enfim, eu acho que a Josi está lá na Lagoa. Josi assumiu depois que eu saí. A Rita qualidade foi da Lagoa também, não foi? Rita, administradora, ela era da qualidade. Rita Garcês. Isso. Rita Garcia. Ela era da administração também da parte de qualidade e segurança da Lagoa. E a gente teve um alavancado também por causa da questão da acreditação hospitalar, que foi a parte educacional, a gente começou em 2010. Então, Benito estava em Ipanema, a doutora Roberli Bichara também, lá no Lagoa. Gente, eu sou do Lagoa, futebol clube, né? Não falei de onde eu era, mas já que a Deise falou do servidor, eu vou ter que falar do Lagoa, né? A gente vai falar da nossa casa, Foram né? 26 anos no hospital, né? E 4 os últimos anos na alta gestão, agora do Departamento de Gestão Hospitalar, né? E estou indo para lugares novos, desafios novos, mas assim, são pessoas que estão e continuam, alguns já foram, já se aposentaram, mas alguns estão ainda nas unidades, né? Cardoso, Ipanema, Lagoa, servidores do Estado, né? E os institutos, né, tinham uma prerrogativa. O primo rico, o primo pobre, a gente catava todo mundo que podia nos ajudar, né? Então, a Ivanice, eu nunca vou esquecer, ela fez os crachás, vou te entregar pronto. Falei, mas Ivanice, pelo amor de Deus, quanto é que é? Não, vou te... E a gente, sempre até hoje, né? até hoje, a gente fez. Esse grupo. Eu lembro que no DGH, no primeiro ano que eu estava lá, em 2022, eu fiz um crachá gigante, imitando o crachá pequeno, e entreguei um crachá para cada diretor da unidade federal. Eles receberam um crachá da minha mão. E eu com um crachá enorme, assim, com as metas. E, querendo ou não, eles tiveram que tomar essa pílula da qualidade, né? Que foi a pílula do crachá. Ó, você vai usar... O meu crachá está na bolsa, até hoje eu uso o meu. E, assim, eu acho que é bom a gente estar fazendo essa conversa para a gente lembrar de tudo que a gente já fez, tudo que a gente já passou, tudo que a gente já conquistou, tudo que a gente avançou nesses 10, vai para 23 anos. É isso que eu ia falar. 13. Você está com 10? Não, não vai para 13. 2013 começou a política, 2023 fez 10 anos, a gente está em 2026. Amanhã a gente completa 13 anos de instituição dessa lei, dessa RDC, né, da Anvisa, e que alavancou muitos caminhos no Brasil. Temos que melhorar? Temos, mas tem muita coisa que a gente tem que celebrar. Sim. Eu, na verdade, eu quis mostrar essa sua paixão pela segurança do paciente para chegar na seguinte pergunta. Como tu foi parar no DGH? Como que aconteceu essa sua saída de dentro do núcleo de segurança, muito assistencial, né? Como você sai dessa assistência, vai para o DGH, e aí me conta um pouquinho dessa sua passagem, né, pelo DGH. Foram 4 vezes que me convidaram para ir para o DGH.
As 3 primeiras, sempre o convite vinha por causa da câmara técnica, né? Tudo que a gente já tinha feito na unidade. E os diretores me travavam. Não posso ficar sem você. Eu ficava até lisonjeada, entendia que não era aquele momento, né, adequado para eu poder estar saindo e voltava para trabalhar naquilo que estava proposto para dentro da unidade. Na quarta vez, existiu uma seleção interna. Então, a coordenadora assistencial, na época, ela fez uma seleção interna no DGH buscando profissionais de qualidade e segurança, eu que lembro. foi em 2021. Com a seleção interna, para que a gente pudesse participar da seleção interna, a gente teria que ser liberado se a gente fosse aprovado. Então, eles tiveram que me liberar para você poder participar. Para eu poder participar, e já estava assinado lá que se eu passasse pelo processo, eu seria liberada para a instituição que estava me pedindo. E teve uma legislação que também modificou, que o servidor público ele poderia escolher para onde ele queria estar exercendo a sua função dentro do escopo do ministério que ele estava ligado ou até em outro ministério. Então, existiu toda essa facilitação desse processo que anteriormente tinha sido 3 processos frustrados. Frustrado em termos de que o convite foi feito, a solicitação foi feita, mas que não houve a liberação por necessidade de serviço da unidade. E aí, em 1º de abril de 2022, eu fui para o DGH. Não. Trabalhar com qualidade e segurança do paciente. Abril, assim, um mês que tinha todo esse viés, toda essa carga de segurança do paciente, que foi quando foi 1º de abril, que foi liberada a legislação, que abriu as portas. Então, 1º de abril de 2022, eu me vi dentro do Departamento de Gestão Hospitalar e com algumas mudanças que aconteceriam logo no mês de abril mesmo e focada na questão da qualidade e segurança do paciente. Então, eu fui lá e peguei essa pasta para mim. Quem trabalhasse com regulação, quem trabalhasse com judicialização, mas eu queria trabalhar com qualidade e segurança, que era um sonho que tinha sido adiado por 3 vezes. E aí eu me vi no desafio de reestabelecer e reestruturar de novo a rede, né? Vendo como estava cada. Eu saí de um hospital para gerenciar 6. Isso. E a gente tinha essas parcerias já estabelecidas, graças a Deus, porque eu acho que a gente tem realmente conhecer as pessoas certas, que estão nos lugares certos, para poder fazer as coisas acontecerem, né? E a gente retomou a Câmara Técnica, fizemos seminários lá no DGH, fizemos encontros nos hospitais, nos institutos. Sim. Resgatamos as parcerias institucionais que precisavam ser resgatadas e utilizamos de novo o Cubo, né? Fizemos as campanhas do Abril pela Segurança do Paciente, as campanhas que estavam adormecidas. E, na verdade, a gente conseguiu estabelecer 2 datas no ano. 2 vezes por ano a gente se reunia. Em abril, que era o Abril pela Segurança do Paciente, e em setembro, porque era o Dia Nacional, o Dia Internacional de Segurança do Paciente, 17 de setembro. Então, nessas 2 datas, eu tinha toda essa autonomia para poder resgatar, reunir e movimentar. Então, foram cartazes, foram crachás, coletivos, a gente imprimia. A gráfica dos servidores imprime colorido. Então, os servidores vão ter que imprimir o cartaz grande. A gente imprimiu para cada unidade. A gente tem cubo ainda. Na Lagoa tinha um monte de cubo guardado. Aquela campanha enorme que a gente tinha feito. No ano que a Adélia Quadros conseguiu o patrocínio pelo Ministério. Vamos pegar os cubos, vamos reproduzir. Quem precisa de cubo, vamos entregar. Adesivos, enfim. Bottoms. A gente fazia o que dava e o que não dava, né? E eu lembro que em 2024, já como coordenadora da assistência, né, coordenadora geral de assistência, eu fui a 2ª enfermeira a ocupar esse cargo, historicamente. A primeira foi Luciana Gualberto, como coordenadora assistencial durante dois períodos diferentes no Departamento de Gestão Hospitalar, e a 2ª enfermeira a ocupar esse cargo fui eu. Então, assim, muito feliz de estar naquele lugar. E aí a gente foi para Brasília, num intercâmbio que houve antes quando começou a reestruturação dos hospitais federais, e eu estava em Brasília e estava dentro do Ministério da Saúde no dia que estava comemorando, 17 de setembro de 2024, o nosso seminário do Ministério da Saúde, Qualidade e Segurança do Paciente. Então, eu caí ali por outro motivo e consegui estar no Ministério, tirei foto. Foi a primeira vez que eu fui ao Ministério da Saúde, depois daqueles anos todos de ser do Ministério, mas estar em Brasília. E era exatamente.
Então, encontrei com Maria de Lourdes Moura, né, que é a nossa grande incentivadora, tanto no Proqualis quanto dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Encontrei com muitos gestores do Ministério lá, né, e já estava como coordenadora assistencial, e foi muito gratificante ver o secretário da Atenção Especializada, né, lá, a secretária estadual também, a secretária da SAES também estava lá, a secretaria executiva também estava lá. Então, assim, a gente viu todo o movimento do Brasil ali em Brasília, eu estava lá, né? Então, assim, a partir do momento que eu trabalhei com qualidade e segurança, a gente deu uma visibilidade dos protocolos, dos processos. E isso que foi o grande motivador para que eu pudesse estar como coordenadora geral da assistência, né? É um cargo que a gente interfaceia com todos os autogestores. Sim. A gente tem que fazer parcerias, fazer escuta, fazer sensibilização. E, assim, eu fazia isso com muita alegria, porque era a minha motivação de entender que eles precisavam compreender e precisavam utilizar essas ferramentas para uma gestão positiva deles mesmos, né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente conseguiu estabelecer parcerias, e ao longo desses 4 anos que eu fiquei no departamento de gestão e nos últimos 2 anos como coordenadora assistencial, foi um desafio muito gratificante, e eu estou aí para o próximo passo, que eu creio que o caminho vai estar aberto. Já que a gente perguntou qual foi o seu desafio dentro da segurança do paciente, eu sei que você já deu uma palhinha, mas assim, qual foi a ocorrência, se é que você pode falar, é claro, dentro dessa gestão que te também desafiou, que ficou impactado para você? A missão da gente nesses últimos 2 anos, né, de 2023, 2024, 2025, 3 anos, estamos indo para o 4º ano, era realmente conseguir dialogar com essa reestruturação do Ministério da Saúde. É uma reestruturação que a gente entende que tem desafios enormes, e foi um desafio grande. Cada unidade tinha um perfil, né? Cada unidade tinha uma entrega, cada unidade tinha um histórico, né? Então, assim, o grande desafio nesses últimos 2 anos, de 2024 para cá, né, que a ministra da Saúde, Nízia, começou, Nízia Trindade começou, a doutora Tereza Navarro, que foi uma pessoa que alavancou esse projeto do Ministério, e agora a doutora Elaine Lopes, que também está nesse cargo como diretor do departamento, e o Alexandre Padilha, que é o nosso ministro da Saúde. Então, a gente teve que reinventar a rede federal. A gente teve que reinterpretar e entender que só existia a rede federal no Rio de Janeiro, né? Nós fomos capital da República, nós temos um histórico, a gente teve que respeitar esse histórico, respeitar todas as formas de entendimento das pessoas que estavam na gestão de cada unidade e transicionar, né? Entender até onde a gente conseguia ir, até onde a gente tinha muita dificuldade de avançar, principalmente na recomposição da força de trabalho, que impacta diretamente na assistência hospitalar, né? Sem equipe a gente não faz nada. Sim. Sem gente a gente não faz nada. Então, essa foi um grande desafio. A gente começou pelo Hospital de Bom Sucesso, no Grupo Hospitalar Conceição, essa parceria federal com federal, né? Que é uma empresa pública. Depois a gente caminhou para os hospitais municipais, que foram municipalizados, né? O Cardoso Fontes Andaraí, que a gente está hoje celebrando todos os investimentos feitos e já a reabertura das emergências, restauração de própria estrutura física, né? E, por último, a gente caminhou agora, foi o Hospital de Lagoa e o Hospital Servidores do Estado, com modelos e desafios enormes. Mas diferente dos anteriores, isso, né? Porque perfis não era mais novos, municipalizado. Né? E o conhecimento da rede foi um ganho para eu poder ajudar. Porque quando eu fui para a qualidade e segurança, já tendo esses parceiros todos da rede, eu sabia quem eu tinha que acessar. Eu sabia com quem eu tinha que falar de fato. Eu conhecia os gestores, né? Eu visitava as unidades, que mesmo estando no órgão central do Ministério aqui no Rio de Janeiro, o Departamento de Gestão Hospitalar, eu não ficava parada no departamento. A gente tinha uma parceria de visitas, como é que eu vou dizer, reuniões que eram feitas nas unidades. Então, a gente trazia o hospital para dentro, mas também ia para o hospital, né? E isso foi muito positivo. Aprendi com muitos gestores, os diretores dos hospitais. Eu queria deixar um agradecimento muito especial à diretora, que ainda está na rede federal, que é a doutora do Hospital Federal de Ipanema.
Selene. Doutora Selene, ela é uma gestora, assim, por excelência. Ela é uma mulher que tem enfrentado durante os últimos 40 anos essa rede, enfrentamento de ser diretora de rede de outros níveis de gestão também. Já foi diretora também de... Dos servidores até, Ela na foi época da diretora dos pandemia. servidores, ela foi secretária de saúde do Estado, em alguns momentos. Uma mulher que trabalhou na implantação de protocolos de maternidade segura, naquela início, antes de existir qualidade e segurança do paciente como mote, como motivação, Núcleo de Segurança do Paciente, ela trabalhou com as unidades por causa da maternidade fetal e materna, do índice de morte, de mortalidade fetal e materna. Então, assim, eu quero agradecer muito. Aprendi muito, ouvi muito, entendi o processo, porque não adianta a gente ficar na teoria só. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente estava conversando fora do ar, era que a gente tem que ter protocolo escrito, sim, mas a gente tem que ter aplicação. Então, eu trouxe minha experiência de dentro do hospital, de parcerias institucionais, para dentro do DGH. Então, queria agradecer muito a doutora Selene, doutor Cláudio Cota e Rubio Americano do Lagoa também, que já eram parceiros de vida, porque eu conheci e trabalhava direto. Doutor Paulo, que eu gosto muito dos servidores, um querido também, que trabalhou muito com a gente também nessa questão da reestruturação. Né? E, assim, não queria ser leviana de falar, mas, assim, esses foram personagens que a gente teve que interfacear e que foram pessoas que tiveram um papel decisivo para essa reestruturação, que não acabou ainda, que está em processo. Né? É um caminho que a gente vai percorrer também de avaliação de tudo aquilo que a gente fez de modificação, e quem não avalia não sabe como é que está a temperatura. Né? Então, acho que esse foi o grande desafio desses últimos 2 anos e meio na gestão do DGH e como gestora pública, né? Eu acho que foi um outro desafio de me tornar uma gestora pública, né? Hoje, quando ele fala, você é o quê? Eu falei, sou gestora pública, né? Sou CEO da saúde, né? A gente tem que ter orgulho daquilo que a gente conquistou. E como mulheres, né? E que a gente, numa profissão que é basicamente de mulheres, né? E alcançar esses lugares que a gente sabe que, às vezes, a gente nunca imaginou estar. Né? E eu tenho, assim, muita humildade para falar isso, que foi conquista de pedacinho por pedacinho, de ano após ano, com muito trabalho, com muita entrega e, às vezes, negligenciando até a família, negligenciando outras coisas para poder estar ali. Né? Meu marido, coitado, ele atura, né? Ele vem comigo nos eventos, ele me dá muita força, a família em si. Né? Mas, assim, eu sei que agora está realmente... Esse foi o grande desafio. Ser gestora não é fácil, não. E, assim, é uma situação que você ou é amada ou você é odiada, né? Por mais que a gente fale assim, teve parceiros, teve parcerias, interface, a gente sabe que lidar com N mil pessoas ao mesmo tempo é difícil. 10 mil pessoas não ficaram satisfeitas, né? Tem falas mil sobre, sobre essa história de estar pelo Hospital Conceição, estar pelo município, servidores, né, que é o hospital que eu trabalho, ele agora está virando um hospital universitário, a gente tem 10 mil pessoas insatisfeitas. Talvez o processo, e aí eu vou fazer uma crítica construtiva, mas talvez o processo poderia ter sido feito num outro formato. Não estou dizendo contra a formatação de gestão. Eu acho que vai ser ótimo. Né? Eu vou ganhar profissionais. Eu acho que teria que ter tido, talvez, uma conversa melhor com quem está na ponta. É a meta 2. Lembra? Isso. É lembra a meta 2, a comunicação. Que a gente falou lá do chão de fábrica? As conversas ficaram muito nível de gestão alta. De gestão alta. E até hoje, quando a gente, às vezes, interroga algumas coisas dentro da própria unidade, a gente não tem respostas claras. A gente tem respostas enviesadas, que eu fico muito com falta... Eu não fico à vontade, né? Até nem para a gente comentar aqui, que eu acho que não é o momento. Mas eu acho assim, que quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de gestão da qualidade, a minha ponta ela tinha que ser mais bem informada do que ela é. Fusão, que na verdade não foi, mas assim, a fusão, ela eu precisava de um choque de gestão. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu estava dentro da unidade, então algumas coisas na gestão elas estavam ruins e a gente sabe que precisava mudar.
Eu só acho que a gente precisava ter chamado o chão de fábrica para conversar mais, né? Para estar mais junto das tomadas de... Não tomadas de decisão, mas de saber qual foi a decisão tomada. Talvez essa seja A a veiculação fala. da informação. Por isso que eu falei no início que a gente tem que dar um feedback, né? Isso. O feedback da comunicação é o que é mais importante. E o que acontece? A gente estava aprendendo com a restauração. A gente estava aprendendo a fazer junto, porque nunca tinha sido feito Não, isso. isso é A novidade. gente teve experiências de municipalização, né, em 2010, 2000, 99, 2000, Isso. né, que eu estava estava no dentro. hospital também. Uhum. Mas foi uma coisa mais assim, não sei, não foi tão judicializado, não foi tão impactado naquela época. A gente não teve tanta repercussão como a gente tem, porque a gente não tinha tanta informação É isso naquela que eu ia época. falar. A gente Naquela não tinha época, rede não social, tinha você não tinha rede, não tinha Instagram. quase nada. Então você não tinha o Não WhatsApp para tinha. você já Então, a trocar gente as teve conversas. todas essas inserções ao longo desse Isso. processo. E acabou que a gente também estava muito envolvido com assistência. A gente não estava na autogestão. Então, eu falei, gente, mas eu já passei por isso. Não foi tão difícil assim. Sim. Então, dessa vez, foi um desafio muito maior. E é trocar realmente a roda do carro com ele andando. É um Porque o pit hospital não stop em podia movimento. ter parado. Pode estar parado. Agora, o que a gente realmente tem que entender é que muitos leitos estavam desativados. Sim. Isso foi um ganho. A gente teve reabertura de cerca de 700 leitos na rede E federal. uma justificativa para o que está acontecendo agora, que é o que eu 700 falo do leitos. choque de gestão. Tinha que ter. A gente não tinha uma estrutura física revista em muitos lugares. A gente estava muito deteriorada a estrutura física, né? A própria ambiência estava muito alterada. E a gente, então, começou. O recurso humano nem se fala. Sim. Né? Os CTUs renovando. E a gente tinha processos que eram também questionáveis. A gente, às vezes, a profissional que estava ali há tanto tempo bom e que acabava não conseguindo entrar. Então, assim, as formas de contratação que o Ministério não tinha mais como fazer, né? Mais muitas ações judiciais. Então, eu aprendi muito com esse processo. Concordo que a gente pode ter tido muitos erros e muitas necessidades de buscar um ajuste, né? E esse ano o grande diferencial é a discussão, né? Mesmo eu não estando mais diretamente com isso, mas a discussão da rede federal do Rio de Janeiro. Então, os nossos institutos estão encabeçando os grupos técnicos, então, oncologia com INCA, ortopedia com INTO, cardiologia com INC. Então, essa reestruturação está recolocando os institutos também como os gestores dessas especialidades. Que é o ideal, E que agora, é o que a gente sempre quis. E o programa do Agora Tem Especialistas também, que alavanca, né, algumas coisas. A gente teve agora, semana passada, mais um mutirão de cirurgias. E então, eu acho que nessa restauração o ganho foi: identificamos que durante muito tempo os problemas estavam sendo os mesmos. 20 anos dos mesmos problemas sem solução. Então, nos últimos 3, 4 anos, a gente deu solução para alguns problemas. Isso foi a fala até na parte de ações civis públicas, a gente ouviu essa fala. Por quê? Porque durante muito tempo, o problema é esse, mas como resolve? Não sei. Não tem como. Não tem. O Ministério não pode. Então, agora, a gente teve início de resolutividade para algumas questões que eram históricas, né? Eu sou servidora pública federal, concursada pelo Ministério da Saúde desde 1995. Então, a minha vida inteira, desde que eu estava jovem, né? Agora estou um pouquinho mais jovem, sou jovem mais, né? Mas, assim, a minha vida foi toda ali dentro. Então, essas perguntas que a gente fazia durante os últimos 20 anos, mais ou menos, elas começaram a ter algumas respostas. Talvez não sejam as únicas respostas. Talvez não sejam as melhores respostas. A gente pode aperfeiçoar, mas a gente começou a dar uma resposta. E eu me fixei muito na questão de redução de fila cirúrgica, que era uma coisa muito problemática nas nossas unidades. Ainda está, né, Marisol? Estão diminuindo. O Cardoso sai na frente de novo, mas o Cardoso também... O Cardoso é um hospital que é um modelo porque ele é um enxuto, né? E a questão de reabertura de leito hospitalar. Ontem eu recebi uma solicitação, né? Um pedido de ajuda de um aluno que o parceiro dele está na fila 681 da ortopedia.
E aí a gente também fica assim, eu não posso te ajudar, porque uma fila judicializada não se mexe. Ela tem que andar conforme ela está lá. 1, 2, 3, 4. Qualquer coisa que a gente faça disso, eu acho que talvez, quando você começa a estruturar os hospitais, para ele ser into é quem? Into é ortopedia. E talvez, eu não sei se pode ser que seja essa a meta, eu pegar esses profissionais que estão na rede soltos, né? 3 ortopedistas dentro dos servidores, que eu não sei se é isso a contabilidade. O grupo de trabalho está trabalhando exatamente nisso. Né? E trazer esses profissionais, esses especialistas para dentro daquele hospital que é especialista naquela área, eu acho que vai ser um ganho muito grande para as filas cirúrgicas, né? A cardiologia, como você falou, né? Vamos lá, quantos cardiologistas eu tenho na rede? E se a gente colocar todos esses cardiologistas dentro do INC, lá em Laranjeiras, será que eu melhoro essa fila cirúrgica? Eu sustento melhor uma compra de material? Eu tenho uma visibilidade? Esse é o movimento dos né? grupos técnicos que estão sendo ciceroneados pelos institutos. Então, nessa parte aí, Marisol, eu concordo plenamente. A gente precisava de um choque de gestão. Eu acho que os hospitais federais eles necessitavam dessa visibilidade de quem está sendo mais importante em qual área, aonde eu preciso de profissional, e enxertar esses profissionais, que às vezes eu tenho 1, 2... É o especialista. E traz para dentro daquele hospital específico e vamos botar a cirurgia para acontecer. Né? Eu só acho que é o que realmente as coisas poderiam ter sido feitas de um outro formato. E mudança talvez. é difícil. Aí a gente que está muito acostumado com o que está Muda a cultura. Isso. Não, então foi difícil. Está sendo difícil nessa parte. Mas também beneficiou. Eu lembro que eu conversei com algumas pessoas no hospital, quando eu ia no Lagoa, mas só me ajuda, isso aqui. Aí eu falei, gente, olha só, é como, né, às vezes é uma coisa mais pessoal. Eu falei, você mora onde? Você quer trabalhar mais perto de casa? Então, aí agora é uma oportunidade. Então, a gente não pode ver só o que foi difícil. Então, a oportunidade, as transições, né? As remoções, as transferências. Então, isso é oportunidade. E a gente tem que enxergar. Porque a gente também não pode se acomodar, Deise. Acho que a qualidade de segurança, ela me acelerou nesse processo de não me acomodar. Então, de 5 em 5 anos, 7 em 7 anos, a gente muda. A gente muda todo dia, na verdade. Mas os ciclos, eles iniciam e terminam em alguns momentos que você muda. Então, você muda a cabeça, você passa por uma experiência que te traumatiza ou te desperta, né? Então, tudo é bênção e aprendizado. Exatamente. E acho que isso que eu vejo, né? E tem um movimento de valorização do próprio profissional. O profissional tem que se enxergar. Aonde eu estou contribuindo com tudo que eu posso aqui, né? Eu posso melhorar. Eu posso melhorar. Eu tenho às vezes um local que vai me acolher, que vai ser mais próximo, vai me dar qualidade de vida, respeitando as minhas necessidades, né? Então, acho que foi uma oportunidade. Eu vejo isso uma oportunidade que a gente teve ao longo do ano passado, continua tendo ao longo desse ano com o hospital, tanto do Lagoa quanto os servidores, né? Estão acabando essa transição. E a gente teve também a oportunidade dos próprios institutos se recomporem com relação a recursos humanos. Houve uma necessidade de entrar um agente que pode contratar, que a gente não tinha isso pelo Ministério. E a própria remoção, a própria cessão também favorece que eu não quero mais trabalhar nos servidores, mas eu posso ir para o INCA, eu posso ir para o INTO, exatamente. E isso aí favorece. Houve uma janela de oportunidades que quem entendeu não ficou só se lamentando, né? Aproveitou e está aproveitando. Sim. Qualquer hora, qualquer momento eu posso pedir? Pode. Você é um servidor público federal, né? E só o CTU que não tem a garantia, porque ele tem um processo que é temporário, já diz o processo temporário da União. Então, assim, a gente tem essa oportunidade agora como servidor federal, que nós estamos ficando raros, né? Somos jurados que Somos raros, né? Não tem previsão mais de concurso para o serviço do Ministério da Saúde. Teve o concurso geral, aquele concurso da União, o Enem dos concursos que chamaram, né? Ele teve vagas também para os institutos, poucas, mas tiveram. Sim. E agora tem contratação também por outros entes, né? É porque, na verdade, quando a gente se aposenta ou a gente falece, a nossa vaga morre junto conosco. Tem que ser aberta um novo processo dentro do Ministério. Esse chamamento nunca aconteceu. Já não tinha muito cadastro de reserva, não tem nenhum, na verdade, só pelo CTU. E aí isso vai ficar difícil. Isso. Marisol, vamos fazer... Vou botar o óculos, porque depois dos 50 a mais, a gente já precisa dele. Eu gostaria de apresentar algumas situações para você
E aí eu vou pedir para você responder rápido, bate e volta, né? Falta de equipe ou excesso de demanda? Eu vou mudar minha resposta, os dois. A Os gente dois. tem falta de equipe e a gente tem excesso de demanda. Porque a gente, às vezes, absorve coisas que não são nossas, quando falta equipe. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que os dois. Conflito entre médicos e enfermagem. O que faz primeiro? O que fazer primeiro? Ajustar o foco, né? A gente tem que entender que cada um tem a sua contribuição dentro da assistência, né? O médico pode ser o prescritor, ele pode ser aquele que foca na cura, mas quem cuida é a enfermagem. Sim, na verdade, aí entra o que a gente já veio conversando sobre a meta de comunicação, né? Essa daí é mole. Priorizar custos ou qualidade? Qualidade. Sempre qualidade. Porque com qualidade você vai diminuir custo. Com certeza. O desperdício está porque você não tem qualidade de assistência. E eu falo sempre qualidade assistencial porque é o que eu tenho que entregar. Porque qualidade, às vezes, fica... não, qualidade assistencial. A minha assistência tem que ser boa. Ótimo. Marisol, eu te agradeço de montão a beça, como diria. Acabou, né? Deise, você é desafiadora, sempre. Eu te agradeço demais de você estar conosco aqui no Instituto. Foi um podcast maravilhoso. Você é sempre uma pessoa que eu gosto de conversar, gosto de ouvir, tem os pensamentos maravilhosos. A nossa parceria sempre foi muito boa, graças a Deus. Desde lá de 2013, né, até os dias de hoje, eu acredito que a gente sempre faça um bom trabalho. E eu espero que nessa sua nova demanda você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Eu vou te dar um segundinho para você se despedir também, para eu poder conseguir dar o encerramento do podcast. Gente, foi muito bom estar aqui. Falar sobre qualidade e segurança é falar de vida, né? É falar de vida profissional, levar para dentro da nossa vida também a questão da qualidade, de priorizar, de agendar, de se reorganizar e muitas vezes se reinventar. E eu estou nesse momento de me reinventar e foi muito gratificante estar aqui. Eu queria dizer que tudo que vem às nossas mãos a gente tem que fazer com toda a nossa capacidade. Porque quando a gente vai embora dessa terra, não tem mais nada para a gente fazer. Então, esse é um lema da minha vida. Tudo que vem à minha mão para fazer, eu faço conforme as minhas forças. Porque eu sei que Deus vai me capacitar cada dia mais. Que você possa buscar qualidade de vida, qualidade na assistência, se você é profissional de saúde, seja qual é a sua formação, qual for a sua formação, e buscar sempre atualizar seus conhecimentos. Nossa, foi ótimo, um encerramento assim, com chave de ouro. E a você que está nos assistindo, gostaria de solicitar, pedir, compartilha, assista os nossos próximos podcasts, faça parte desse grupo de seguidores, porque a gente tem muito mais coisa legal vindo por aí.